Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui no canal, mais uma resenha literária. E a obra que eu vou comentar hoje é o livro Órfãos do Eldorado, do escritor amazonense Milton Atum. Mas antes de comentar sobre a obra, eu queria pedir primeiro que, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer, a se expandir. Dá um gostei no vídeo para dar aquela força. Ativa também o sininho para receber notificação sempre que tiver livro novo. Sempre que eu publicar algo novo, você vai receber, vai ficar informado aqui. Também, após a minha análise, caso você goste ou não goste, concorde ou discorde de algum ponto, ou fique curioso, tem alguma dúvida, comentário, feedback, você comenta aqui também, eu peço isso. Tudo isso é muito importante para que o meu trabalho aqui no canal, falando de livros, de literatura, leitura, escrita, se expanda e consiga ganhar cada vez mais do mundo. Mas enfim, vamos à obra. O livro Órfãos do Eldorado, ele foi escrito pelo Milton Atum e publicado pela editora Companhia das Letras em 2008. E ele também contou com uma adaptação cinematográfica, um filme dirigido pelo cineasta carioca Guilherme Coelho em 2015. O livro, ele gira muito em torno de uma trama do personagem Arminto Cordovil, que volta à sua casa em Vila Bela, uma cidade fictícia, no interior do Amazonas, depois de muito tempo, depois de já crescido, de já ter vivido muita coisa, para reencontrar o seu passado e lidar com alguns problemas que ele deixou mal resolvidos no passado. Que problemas são esses? A rejeição que ele tem do pai, a questão do relacionamento dele com sua ex-amante, a Florita, um amor desesperado, não correspondido que ele desenvolve pela Dinaura, mas vamos falar por partes. Ele chega e o principal problema é o fato de que ele é a figura de um herói problemático. Por quê? Porque ele é bem nascido. O pai dele, o Armando Cordovil, foi um empresário muito rico que conseguiu construir muita coisa a partir da época do ciclo da borracha, que é quando o romance, que é quando o livro se constrói. Ele conseguiu fazer muita coisa, ele conseguiu construir uma riqueza bacana, mas ele não tem interesse, mas o filho, o Arminto, o protagonista, não tem interesse nem preparo de seguir essa herança. Por quê? Porque existe toda uma turbulência na relação dele com o pai, a partir do momento que ele é órfão de mãe. A mãe dele, a Angelina, nasceu ao ele nascer. Então o pai tem toda essa mágoa, sempre falando que a mãe dele, ele sempre fala: a tua mãe te pariu, ela morreu, então a culpa é sua. Logo se desenvolve toda uma turbulência na relação deles a partir disso. Ele não consegue ter empatia com o pai, ele não consegue compreender os problemas do pai, e isso repercute em vários momentos da obra. O principal é quando o pai dele falece, que ele é o único filho que fica a herança, e seria dele a missão de cuidar dos navios cargueiros, incluindo o principal, que é o navio cargueiro Eldorado, que é uma das coisas que dá nome ao título, Órfãos do Eldorado. Mas ele não tem interesse e ele não tem competência para cuidar disso. O melhor amigo do pai, que é uma pessoa de confiança da família, que é o personagem Justiliano, até tenta ajudar nisso, até busca instruir ele, mas ele não tem interesse nenhum, o que faz que ele perca a riqueza. Outro conflito é com a Florita. Quem é a Florita? A Florita é uma ex-amante dele do passado, que iniciou ele sexualmente, mas também foi uma mãe para ele. Por quê? Porque foi uma mulher que se relacionou com o pai dele e que criou ele durante a infância dele. Então houve um incesto? Houve, justamente. O livro trata dessa questão do incesto. E digo mais, esse não é um tema abordado apenas no Órfãos do Eldorado, mas também em outras obras, outros livros do Milton Atum. É uma temática recorrente na obra do autor. E ele tem toda uma dificuldade em lidar com a Florita depois de todo esse tempo, porque ela mudou muito, aconteceu muita coisa. Ele também, e se desenvolve toda uma relação conturbada entre os dois. Outra questão dificultosa que também pega grande parte do livro, e que na minha opinião foi o conflito que mais me deixou a pensar, que eu mais fiquei instigado a saber o que acontecia, a saber os próximos capítulos no livro, é a relação dele com a Dinaura. Dinaura que é uma órfã criada pelas freiras carmelitas, que ele conhece e se apaixona perdidamente. E é toda aquela figura do amor desesperado, não correspondido, mas que termina não dando certo. E é bem curioso porque ela guarda um segredo que é revelado só nas últimas páginas do livro, e a gente fica, ao acompanhar a história deles,
querendo saber o que acontece, querendo saber o porquê daquilo. Mas enfim, o livro, ele traz principalmente na trama uma questão que é muito interessante, que é a dificuldade do protagonista em lidar com as raízes dele. Ele custa aceitar que aquela história é dele. Ele custa aceitar que aquelas coisas fazem parte do passado dele e que ele tem que lidar com aquilo. Que por mais que ele tenha dificuldade em lidar com a rejeição do pai, por mais que a relação dele com a Florita seja um tanto problemática, por mais que o amor dele para a Dinaura o faça muito mal, ele tem que lidar com aquilo porque aquela é a terra dele, aquilo foi de onde ele veio e aquilo foi de onde se construíram as raízes dele. O chiliano, inclusive, fala, numa parte do livro, que por mais que ele rote, por mais que ele conheça muitos lugares, nunca ele vai se sentir tão pertencente a um lugar como ele se sente na cidade de Vila Bela. E é uma obra que ela traz algumas temáticas tratadas de uma maneira bastante característica do Milton, um tanto original como o incesto, a rejeição, os problemas familiares, que são assuntos que fazem parte não apenas desse livro, como de várias obras do Milton. E deixa muita gente a pensar a respeito da memória, a gente fica imaginando, existe toda uma construção imagética da cidade fictícia de Vila Bela no Amazonas, a gente também fica a pensar sobre Manaus, em algumas partes também, bem breves, ele fala um pouquinho de Belém. Então é todo um cenário do Construir no Norte que constrói uma ambientação que é muito importante para a compreensão e para a vivência da obra. A gente realmente mergulha no norte do país. E é uma narrativa, curiosamente, que tem uma história bastante rica, tem uma construção de personagens sólidos, mas que é uma narrativa que é curta, que é simples e que é enxuta. Aí você tem um estilo literário do Milton muito parecido com os autores Graciliano Ramos e também o Machado de Assis, que são influências dele realmente. E o Alfonso Eldorado, ele foi o terceiro livro que eu li do Milton. Eu já tinha tido a oportunidade de ler outras obras dele, no caso o Relato de um Certo Oriente, que foi a primeira, e também A Noite da Espera, que foi o último livro que ele publicou, e que eu sempre gostei do que ele escrevia. Eu sempre gostei do jeito dele escrever, do estilo dele. Ele que também, por um bom tempo, publicou textos no Estadão, que ele foi colunista. Então é isso, pessoal. Se você gostou da análise da obra, se você ficou curioso, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para você comprar o livro, se puder, e ajudar o canal. Você comprando os livros nos links que eu coloco aqui abaixo, você ajuda o canal, você me incentiva com o meu trabalho. Se você gostou, dá um gostei, compartilha ele na sua timeline, joga no seu grupo do WhatsApp, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e é isso, tamo junto.